Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, dessa vez pós-jogo da grande vitória do Botafogo contra o Bangu. Mas isso só depois da vinheta, quando você deixar o like e já deixar aqui o seu comentário também, porque eu quero saber o que você achou do jogo. Então, vinhetinha, vamos conversar um pouco sobre Botafogo 2, Bangu 0. Galera, atuação bem convincente do time do Botafogo. Mostra pra gente que tem uma ideia de jogo ali que está sendo treinada semana após semana. Contra o Boa Vista, o Botafogo mostrou uma coisa pra gente que a gente já vinha vendo, mas não vinha dando muito resultado, e contra o Boa Vista deu. Era a confiança que o Botafogo precisava. O Botafogo gosta de jogar amassando o adversário contra a sua defesa, sempre subindo as linhas, principalmente quando é um time como o Fluminense, que vencemos no clássico contra eles, exatamente fazendo o que fizemos contra o Boa Vista e contra o Bangu principalmente. Subir as linhas e marcar o adversário quando ele estiver com a bola no seu campo de defesa. O Bangu joga exatamente assim, e eu quero até parabenizar aqui o trabalho que o Felipe vem fazendo com esse time do Bangu, porque é muito difícil você trazer para um time pequeno, com um nível de jogo menor, trazer essa personalidade de conseguir segurar a bola, não sair no chutão, não dar bico, não ficar nervoso quando a marcação sobe. Mas o Botafogo sabia que, apesar do Bangu ter essa coisa boa, tinha também algumas deficiências. O toque não era refinado. O toque ali atrás, no campo de defesa deles, não era refinado, sempre tinha uma falha. E o Botafogo, sabendo disso, marcou desde os primeiros minutos o Bangu, sempre aumentando, subindo as linhas contra o adversário. Perfeito o Botafogo nesse sentido. Para mim, sinceramente, o Botafogo fez uma baita de uma partida tecnicamente quase perfeita, tá? Menos por alguns motivos. A péssima decisão que todos os jogadores tomavam no primeiro tempo irritava muito o torcedor no estádio e irritava também quem estava em casa. O 0-0 no primeiro tempo não diz o que foi o Botafogo contra o Bangu. A gente não viu o Lucas Perry tocar na bola. Até no canal do TF, na live, eu falei que eu colocava o Lucas Perry como destaque, mas eu só colocava como destaque porque era um cara que, quando a bola chegava num campo pesado, com bola escorregadia porque estava molhada, ele nunca dava a incerteza a nós torcedores de que ele ia soltar uma bola. Grande goleiro, e o Gatito vai ter que voltar muito esperto, porque o PR tá doidinho para tomar a vaga do paraguaio. E são dois goleiraços. Eu tenho certeza que todo torcedor alvinegro vai ter uma grande dor no coração quando vê o Gatito titular e o PR reserva, ou o PR titular e o Gatito reserva. Vai ser interessante ver isso. Eu quero que o Gatito volte logo, porque eu quero ver como é que vai ser essa disputa entre os dois. Tá muito interessante. Mas o Botafogo tomava muitas decisões ruins, e essas decisões ruins eram potencializadas pelo nervosismo do Gustavo Sauer, que não foi mal na partida, não se omitiu, sempre procurando bola, mas quando chegava no terço final tomava a decisão errada. Aquela bola que era para chutar, ele tocava errado. Aquela bola que era para tocar, ele chutava errado. E todos os jogadores começaram a ficar nervosos, porque o resultado não vinha. O Botafogo jogava bem, mas o resultado não acontecia. E isso deixa qualquer equipe nervosa, gente. Não adianta falar aqui que não deixa nervoso, que deixa. Tá? É simples assim. A bola, você vai martelando, mas você martela errado e você vê que o jogo não sai do zero, você começa a ficar nervoso. E aí entrou o segundo tempo. Cara, no segundo tempo, eu tenho que falar aqui, eu sou muito a favor do Gustavo Sauer titular, mas ele precisa ter um pouco mais de calma. Enquanto ele não tem essa calma, o Piazon merece ser o titular. O Piazon, ele não está sendo titular porque não temos o Gustavo Sauer ou um outro ponta. Ele está sendo titular porque nesse momento ele merece a titularidade. Ele tem feito por merecer. Ele entendeu a sua importância no elenco, a sua importância tática. Ele sabe que tecnicamente ele pode entregar também, mas não o que o torcedor alvinegro quer de fato. Ele não vai ser o cara da velocidade, ele não vai ser o cara que ganha jogo, mas ele vai ser o cara que taticamente vai entregar.
No segundo tempo é incrível como, com a entrada do Piazon, o time do Botafogo conseguiu entender o que tinha que fazer no jogo. Tanto que, graças à entrada do Piazon, foi em que em muitos momentos o Botafogo começou a tomar as decisões certas e dar mais trabalho para a defesa do Bangu. O Botafogo, que já mandava no jogo no primeiro tempo, mandava mais ainda no segundo. Quero só fazer uma pontinha no passado aqui para vocês, porque o primeiro gol me lembrou muito um gol, se não me engano, marcado pelo Botafogo em 2008, na semifinal da Taça Rio, contra o Flamengo. Túlio Souza cobra o escanteio, Zé Carlos escora no primeiro pau para trás e o Wellington Paulista vai lá e marca, fazendo 1-0 para o Botafogo contra o Flamengo. Essa jogada era típica do Cuca, que treinava o Botafogo, que muita gente acabou conhecendo como Cuca-Ball. O gol do Tiquinho Soares foi praticamente igual. Cobrança de escanteio do Botafogo. Não me lembro quem foi que escorou a bola. Só sei que escorou a bola e no segundo pau o Tiquinho foi lá e marcou. Little Tico, o brabo. Arrebentou na partida. Jogou demais como pivô, como atacante referência. Voltando um pouco para ser um pouco mais meia. Jogou demais, jogou demais, jogou demais. O Tiquinho Soares é brabo. Eu quero trazer aqui 3 destaques para mim na partida. Lucas Piazon, que entrou muito bem. O Hugo, gente, entrou bem também. E eu sou muito crítico do Hugo. No último vídeo, acho que eu postei aqui para vocês, eu falei sobre isso, falei sobre o Hugo, falei que ele às vezes é muito covarde, não tem coragem, mas na partida de hoje ele entrou com personalidade, fez o jogo dele, não foi o suprassumo entre os laterais, mas fez o jogo dele com coragem, com vontade. Hoje jogou muito bem. Sou obrigado a dar a minha mão à palmatória. Hugo tá de parabéns, jogou demais. Outro que eu quero citar aqui, Tiquinho Soares. Brabo demais. Acabei de falar dele aqui no comentário anterior. E mais um bônus aqui, Vitor Sá. Início de temporada brilhante do Vitor Sá. Parece que alguém mandou uma carta anônima para ele e falou assim: Vitor Sá, se você não começar a jogar, a gente vai trazer um ponta muito melhor que você amanhã e você vai ficar esquecido. O cara acordou de tal forma que ele parece a besta enjaulada. Ele, toda vez que ele entra em campo, ele entra e deixa tudo que ele tem que deixar em campo. Brilhante. Para mim, mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Boa Vista, e já começa a ser preocupante, eu acho que o ponto fora da curva foi o Marçal. Acho que o Marçal, mais uma vez, fez um jogo bem burocrático, mas ele tem a experiência a seu favor. E essa experiência mostra para ele que quando ele não tá bem, ele faz o básico. Ele pega a bola, ele solta, deixa pro companheiro, tá? Se não tivemos o Marçal muito bem na esquerda, até que tivemos um Rafael muito bem na direita. Não era o suprassumo também dos laterais, precisa evoluir, ele sabe que pode dar mais, mas ele perdeu o nervosismo. Não está mais chegando nas bolas como se fosse um prato de comida, está chegando com um pouco mais de calma. Foi interessante ver o Rafael jogar hoje, foi bem interessante, mas ele precisa melhorar ainda. Ele tem muito mais coisa para oferecer para o Botafogo e para o torcedor do Glorioso. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Com a vitória por 2-0 sobre o Bangu, o Botafogo assumiu a liderança do campeonato estadual com 16 pontos, 2 pontos a mais que o Flamengo. Fecham o G4, Fluminense e Volta Redonda com 13 pontos. O Bangu, quinto colocado com 12, poderia assumir momentaneamente a liderança, mas como o Botafogo venceu mais uma partida contra o Bangu, a partida de número 125, vencida pelo Botafogo, o Bangu perdeu essa chance, então fica na sua quinta posição com 12 pontos. Na sexta posição, em situação difícil, o Vasco com 11. Dependendo do resultado, quinta-feira o Botafogo poderá até eliminar a equipe do Vasco da semifinal do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil. O Vasco pode ficar fora da Copa do Brasil. Vai ter virada de mesa? Talvez. Não dá. Tudo na CBF nunca pode ser talhado em pedra. Tá? Se o Botafogo vencer o Vasco na quinta-feira, o Botafogo pode eliminar o Vasco do estadual
e até mesmo da Copa do Brasil, dependendo de alguns resultados. Vamos esperar para ver como vai ser. Fato é que o Botafogo só vai conseguir ser ultrapassado na tabela de classificação caso o Fluminense, com 13 pontos, e Volta Redonda, também com 13 pontos, façam respectivamente uma goleada de mais de 5 e mais de 4 gols. O Fluminense precisaria fazer mais de 5 gols no seu adversário e o Volta Redonda mais de 4 no seu adversário para ultrapassar o Botafogo. Dificílimo isso de acontecer. O Botafogo, então, corre um grande risco, um maravilhoso risco de fechar a rodada na primeira posição do campeonato estadual. E aí é vencer o Vasco na quinta, porque vamos conseguir vencer. E aí vamos disputar a liderança com o Flamengo no jogo que pode ser considerado até uma final do campeonato da Taça Guanabara. Quem ganhar fica numa boa situação para terminar em primeiro na primeira fase da competição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Peço para que você que chegou agora, que dê uma olhada no que já tem lá, no que já tem aqui no canal. Tem playlists prontas, tem o Histórias Olímpicas, o Histórias da Copa, tem o Memória Alvinegra Top 7, que não está encerrado, mas pode ser que apareça um vídeo aleatório falando de gols do Botafogo, gols marcantes do Botafogo. Então dá uma olhada nesse vídeo e também dá uma olhada no último vídeo antes desse que eu postei aqui, tá? Vê o vídeo lá que eu falo da passagem do Juninho pelo Botafogo. Vocês vão estar ajudando muito o canal Memória Alvinegra a crescer, porque a meta do canal neste ano de 2023 é de 5.000 inscritos. Claro que eu quero muito mais, tá, gente? Mas a meta inicial é de 5.000 inscritos. Se a gente conseguir chegar nessa marca, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande festa aqui. E eu espero que vocês, como amigos do canal Memória Alvinegra, também me ajudem nessa corrida. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.